Vamos falar um pouquinho novamente sobre ser de direita e ser de esquerda. Dá para ser de direita e de esquerda sem ser de centro, sem ser um isentão? Vamos refletir um pouquinho, gente. É muito comum hoje em dia que se queira polarizar as coisas. Isso não é à toa, não seja trouxa. Tem gente que está atrás das cortinas que quer que você fique de um lado do espectro ou do outro. Por quê? Porque no meio do caminho parece haver a solução. Só que o problema é, o pessoal que aparece como representante da metade do caminho, pessoal chamado de centro, na verdade o que eles querem é não se meter em briga de um lado nem do outro. São isentões, né? Então, na verdade, eles não acreditam absolutamente em nada. Então a questão que fica é, dá para ter um conjunto de valores que coadune ideias da direita e também ideias da esquerda? Com certeza é possível. E você precisa ter essa liberdade de pensamento, porque se você ficar nesse discurso imbecilizador de ser jogado de um lado do espectro ou do outro lado do espectro, você nunca vai chegar à verdade. E é assim que os senhores do mundo controlam a sociedade, querendo tirar da sua visão, do seu horizonte, as possibilidades que os tirarão de onde eles estão. Então é muito comum nós olharmos o pessoal que está na direita, que se classifica como direita, querendo ser conservador nos costumes. Não é? Eu acredito na família nuclear, acredito na autoridade, na validade da autoridade sobre os filhos, etc, etc. Né? Sou contra o aborto, sou pró-vida. No entanto, não estão nem aí para a sociedade. Deixe que se vire, deixe que se mate. Se alguém quiser chegar a algum lugar, que estude, que se esforce e tal. Quer dizer, não querem saber do coletivo. Olha que importante que é isso. Por quê? Quando se pensa no coletivo, no social, imediatamente se vem a ideia de esquerda. Opa, isso aí é característica da esquerda, eu não me meto nisso. Eu não sou comunista, eu sou capitalista. Então, o discurso hoje ficou imbecilizado a um ponto tal que direita se acredita ser capitalismo, esquerda se acredita ser comunismo. Eu já quebrei esse mito, vou deixar o link na descrição, no meu vídeo explicando verdadeiramente o que é ser de esquerda e ser de direita. Esquerda e direita originais, né? Não o que se veio a conceber como direita e esquerda na nossa modernidade, né? Com motivos muito claros, porque querem apagar o verdadeiro caminho da espécie humana. Querem tirar isso de diante dos seus olhos. Mas eu estou com uma voz da razão aqui para você. E é muito difícil encontrarmos pessoas esclarecidas o bastante para dizerem isso para você. Por isso que no Brasil, por exemplo, temos apenas o exemplo do nosso glorioso Dr. Enéas. Na contemporaneidade, não é? Houve outros também, grandes brasileiros, mas o exemplo mais claro, recente que temos é o Dr. Enéas, que tinha largueza, a profundidade de visão, de poder enxergar que você pode ser um conservador, um tradicionalista verdadeiro, crendo naqueles valores que a humanidade sempre carregou e a esquerda verdadeira quis deturpar, sem deixar de pensar na população. Por isso, vale muito a reflexão. Posso ter valores do conjunto que se entende como direita hoje e do conjunto que se entende como esquerda? Sim, não só pode como deve, porque esse é o caminho real. Esse é o caminho da direita original, a direita verdadeira, lá das assembleias da Revolução Francesa. Aqueles que ficaram à direita do rei, por isso chamados de direita. Assiste o meu vídeo na descrição, que você vai entender muito bem exatamente o que é ser de direita e de esquerda. Não essa farsa que tem hoje em dia, certo? Então, o caminho certo, você tendo a sua liberdade de pensamento para compreender isso, é manter valores que são inerentes à nossa espécie. O tempo passa, os costumes passam, os ensinamentos em cima da sociedade passam, mas a nossa natureza permanece a mesma. O conjunto de valores, o conjunto daquilo que significa a nossa essência, aquilo para o que a seleção natural nos forjou, ou então a providência, uma divindade, caso você seja um religioso. A Bíblia, por exemplo, não foge disso, e os grandes livros, os livros magnos das grandes religiões, ensinam exatamente a mesma coisa. Diferentemente do que essa hipocrisia de tábula rasa aí nos ensina, né? Que a sociedade ensina tudo, né? Se o cara é malvado, se o cara é bonzinho, tudo foi a sociedade que ensinou, e se fazem vítimas aí, né? Dos culpados, dos criminosos, né?
e a gente entra para aquele discurso do politicamente correto, da justiça social e tal. Então nós precisamos entender a natureza humana como ela é, perceber que não é tudo esse mundo de fantasia que querem pintar para você, essa farsa que está diante dos nossos olhos, né? Essa herança nefasta da Revolução Francesa, do Iluminismo, de dizer que a sociedade pinta tudo. Temos nossa natureza, o tempo passa, nossas motivações continuam as mesmas, o amor continua o mesmo, o desejo de cuidar dos próximos, daqueles que estão junto a nós, em detrimento do restante da sociedade, permanece o mesmo. Precisamos entender, aceitar e entender quem somos. Enquanto ficarmos nessa síndrome de baixar a cabeça, olhar para os lados e não querermos entender quem somos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o que todas as sociedades fizeram até 1789, e é preciso que nós entendamos isso, porque há uma amnésia terrível graçando pela sociedade na nossa contemporaneidade. Graças a Deus há livros de história antigos, né? Autores, cronistas antigos da Idade Média, da Antiguidade Clássica, que possamos ler. Não estou falando desses moderninhos que querem pintar a história, a visão deles, não é? Deturpam completamente tudo o que aconteceu. Mas estou falando dos originais, dos escritos dos contemporâneos. Graças a Deus os temos. Podemos analisá-los e entender que é tudo uma farsa, é tudo uma mentira que pintam para você, que é preciso ser capitalista ou que é preciso ser comunista e que não há nada no meio. O caminho que faz com que a nossa espécie consiga evoluir, progredir e dar verdadeiramente as mãos é um caminho em que se mantêm os valores tradicionais que sempre vigoraram em nossa espécie, da família nuclear, da religiosidade, do sentimento que há uma divindade acima de nós que rege por todos, como um grande Leviatã, na visão do incomparável Thomas Hobbes, e que vai culpá-lo mesmo no quarto escuro. É essencial o sentimento da religiosidade para que uma sociedade siga bem. Não é possível haver uma sociedade completamente laica sem o temor em uma divindade. É impossível. Qualquer sociedade que não esteja fulcrada num grande Senhor absoluto está fadada ao fracasso. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem moral. É uma sociedade corrupta, fadada a uma degeneração progressiva e inexorável. Tenha isso claro. E por isso a direita tradicional ser tão importante. Que você entenda os conceitos verdadeiros de direita e de tradicionalismo, do conservadorismo original. Que não apenas é crer em valores intrínsecos à nossa espécie, imanentes, ou seja, que há divisão de tarefas, que há uma complementação, uma complementariedade entre homem e mulher. Não são seres iguais de forma nenhuma. A natureza, a biologia, o estudo da biologia humana nunca disse isso. Quem fala isso são os engravatadinhos, né? Os filósofos modernos, filósofos engravatados de televisão. São esses que dizem que tábula rasa funciona, existe behaviorismo e essa patuscada toda. Mas não, a ciência diz uma outra coisa completamente diferente. Não são seres iguais em absoluto, mas não são seres melhor ou pior. Porque dizer que tal ou qual é melhor ou pior que outro depende de um ponto de vista, depende de colocar a pedra em cima de algum lugar. O que eu julgo ser melhor? Trabalhar fora de casa é melhor que trabalhar dentro de casa? É mais louvável fazer um trabalho fora de casa do que dentro de casa? Isso depende do seu ponto de vista. Em valores absolutos, não há melhor ou pior. Há trabalhos distintos e complementares. Então, o papel do homem e o papel da mulher, ao longo de toda a história da nossa civilização, pelo menos 6.000 anos de história conhecida, nós temos homem e mulher trabalhando em complementariedade, se ajudando, se complementando, com habilidades as quais foram dispostas em si pela seleção natural, se você for alguém que se dê à ciência, ou pela divindade, pela providência. E esse sentimento de complementação é essencial. Essa ideia de querer transformar todo mundo em igual, independentemente da idade, independentemente do sexo,
todo mundo tem que ser igual, com essa fúria do iluminismo, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Tudo uma hipocrisia, na verdade. Isso é aquela fachada de ouropel, é a vitrine, né? É o que se mostra. Porque na prática, não. É muito bonito dizer para os outros, eu sou contra a violência contra a mulher, fazer gesto, levantar florzinha. Mas são esses caras que apregoam isso o dia inteiro que você vai ver num restaurante cuspindo na cara de uma mulher. Eu não vou nem falar nomes, vocês sabem de quem que eu estou falando, né? São esses caras que você vai puxar o passado dele, o cara toca um violãozinho, canta uma musiquinha, você vai para o passado, teve relacionamentos com crianças. Então, quer dizer, são esses caras da esquerda progressista, paz e amor, da arco-íris cor-de-rosa, são esses caras que têm ossos dentro dos quartos, né? Quarto fechado e trancado tem osso lá dentro. Tem morte. Agora, a esquerda e direita são farinha, de hoje em dia, são farinha do mesmo saco, né? Então, essa ideia da direita de querer conservar a moralidade, os costumes tradicionais que guiaram, que nortearam a civilização humana ao longo de milênios, mas não estarem nem aí para a sociedade, para os seus irmãos, para aqueles que morrem pelas ruas, isso é um absurdo igualmente sem tamanho. Então, qual que é a ideia dos caras? Isso não acontece à toa. Aqueles que estão olhando para você e pensando, como é que eu vou tirar a visão correta do caminho desse cara? É justamente essa, jogar uns contra outros. E que esses dois opostos não possam dar as mãos e entender realmente a realidade. Que a esquerda não possa entender que, sim, é preciso cuidar de seus irmãos, do povo menos afortunado, mas que o caminho não é esse. Não é pintar uma hipocrisia, um mundo que não existe. Segundo essa doutrina maluca da tábula rasa. Ao mesmo, porque isso é coisa dos malucos de direita, religioso, fanático e tal. Ao passo que a direita, a mesma coisa. Não é possível que alguém que se diga de direita queira esses ideais comunistas. Como assim ajudar o povo? Seguro de saúde? Uma renda básica? Defender a população mais carente? Que absurdo, isso é coisa de comunista. Não podemos pensar, essa ideia de pensar no coletivo acima do individual, isso é um absurdo sem tamanho. Então, quer dizer, isso é o que essa direita engravatadinha quer apregoar. E não é à toa, Há muita gente por trás desses grandes movimentos e a mídia massacrando você com polarizações. Vai para esse lado, vai para aquele lado. Quando a verdade está diante dos nossos olhos e você precisa ter profundidade cognitiva para entendê-la. O que temos diante de nós não é 8 ou 80. É algo que está entrelaçado. Então, não só é possível você carregar dentro de si valores tanto da dita direita quanto da dita esquerda de hoje em dia. Não só é possível, como é necessário, se você quiser ajudar nosso mundo a evoluir. Se continuarmos nessas polarizações imbecilizadoras, tenha certeza, o nosso caminho é de trevas e mais degeneração daqui por diante.